Qualidade, ensino dinâmico e resultados voltados para os princípios éticos dos seus filhos. Escola Gente Miúda. Matrículas abertas. Ligue 75-3422-3700 ou 3422-2923. Escola Gente Miúda. Crescendo junto com você. Vem crescer também! Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir não precisa de esforço e com pouca atenção a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. 93 FM. A rádio do coração. 93 FM. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Marconi William. Bom começo de noite e de semana para você. Ao vivo dos estúdios da 93 FM, às 6 horas e 13 minutos, está entrando no ar a edição de hoje do programa Opinião, o seu jornal no rádio com o resumo das principais notícias do dia. Controle técnico e produção, Wesley Oliveira. Comigo na bancada desde o início, Silvio Pereira. Boa noite. Boa noite. Você confere agora os principais destaques para hoje. Aécio pede acesso a provas na véspera de julgamento de denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal. E mais, Doge defende prisão após segunda instância e redução do foro privilegiado para reforçar a autoridade do Judiciário. Você vai acompanhar também que, pedido do Ministério Público, o juiz autoriza depoimentos de 42 testemunhas do processo em que amigos de Temer são réus. E ainda, segurança da prova do Enem é a principal preocupação do MEC, é o que diz o ministro. No giro regional, Justiça Federal condena a ex-prefeita de Cidade Baiana a 6 meses de prisão. Hoje é segunda-feira, 16 de abril de 2018. Está no ar o programa Opinião. O que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo a partir de agora em seu rádio. Com a sua participação através das linhas telefônicas 7534219393 e 34236115. Você também tem os meios eletrônicos, nosso WhatsApp 7599-810-9393 e a nossa fanpage no Facebook, Catuense Alagoinhas, a live está no ar. Dê aquela compartilhada e não esqueça de participar. Não esqueça de demonstrar a sua opinião escrevendo em nossa live, mostrando que você participa ativamente, discutindo todos os assuntos importantes para a coletividade, principalmente os assuntos que dizem respeito a possibilidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas através da discussão, das boas discussões, para que o povo esteja cada vez mais politizado, esteja cada vez mais participativo na busca de soluções para tantas questões, tantos problemas pelos quais o povo brasileiro anseia soluções, mas até o presente momento é engabelado. E quando eu falo de estar politizado, é sempre bom lembrar que tem muita gente que confunde ser politizado com pertencer a algum partido ou torcer por alguma agremiação partidária ou fazer militância por algum partido político. Não é esse. Ser politizado ou se politizar não é se filiar, nem torcer, nem militar por nenhum partido político. É apenas saber quais são os assuntos importantes, discuti-los e provar, sobretudo para aqueles detentores de mandato eletivo, mesmo porque os mesmos são, na prática, tem que ser assim, empregados do povo, mostrar para eles que o povo sabe exatamente ou está aprendendo exatamente como funcionam as coisas, sabe o que quer, conhece os seus direitos e busca-os mediante o cumprimento das suas obrigações. E este mesmo povo está aprendendo a como, onde, de que forma e quando buscar os seus direitos.
Chegando também a esta bancada, Val Andrade, o homem do apito, ele que tem ficado ausente um pouco em função de alguns projetos, algumas coisas para resolver. Todos sabem que o Val Andrade recentemente se tornou bispo Val Andrade, e são muitos afazeres, são muitas coisas, e a Bíblia diz: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Boa noite, Val. Boa noite, Marconi, boa noite, doutor Silvio, Wesley também, nosso boa noite. Não só a questão do bispado, mas também a questão familiar, né? Eu tenho um filho que hoje a gente luta com esclerose múltipla, né? Meu filho de 22 anos, e tem sido uma luta constante na nossa vida. Há 2 anos que a gente vem nessa batalha, e de uns dias para cá tem se agravado um pouco mais, e temos que dar prioridade em alguns momentos, em algumas coisas. A saúde, quando se trata dela, a gente não pode vacilar. Verdade. Além disso, tem também o seu trabalho de repórter investigativo. Muita coisa a gente não pode declarar. Tem coisas que a gente tem que ficar. Estamos ainda no encalço das provas, exatamente. Só buscando primeira vez. Às vezes as pessoas também pensam: cadê o Val Andrade? Ele está trabalhando nos bastidores, mas está trabalhando e muito. E tem uma coisa que eu estou sondando aí que está me preocupando muito. Vamos lá, então. Primeira notícia de hoje, não esqueça de começar a compartilhar a nossa live. A defesa do senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, divulgou nesta segunda-feira, dia 16, em que cobra o acesso a provas já produzidas nas investigações de supostas irregularidades na delação de executivos do grupo JIF, controlador do frigorífico JBS. Para amanhã, terça-feira, dia 17, está previsto o julgamento na primeira turma, ou pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de uma denúncia formulada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador por crimes de corrupção e obstrução de justiça. Segundo a nota, é imprescindível que o pedido de acesso a provas seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que esses elementos podem comprovar a ilegalidade de provas das armadilhas arquitetadas contra o senador com a participação de membros do Ministério Público Federal. Aécio foi acusado pela PGR em junho do ano passado de pedir propina de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono da JIF, isso em troca de favores, e também de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. Na nota, o advogado de Aécio, Alberto Zacarias Toron, disse que Joesley Batista e o ex-procurador Marcelo Miller já tiveram acesso a vários documentos e que não aconteceu, segundo a nota, com a defesa do Tucano. O ex-procurador citado na nota, o Marcelo Miller, é suspeito de fazer jogo duplo no papel de procurador e advogado dos executivos da JIF nas negociações para fechar acordo de delação premiada junto à Procuradoria-Geral da República. Doutor Silvio Pereira, a análise é sua, até porque é sua área, mas eu quero colocar aqui alguns tópicos, alguns pontos para a sua avaliação enquanto um profissional da área, um operador do direito. Aécio Neves foi flagrado, inclusive, em escutas telefônicas. Além de tudo que a gente vem repetindo, sempre que se refere ao Aécio Neves, todos nós aqui e grande parte da imprensa, do áudio onde ele não só pede o dinheiro, do áudio onde ele diz, ele marca um encontro e indica pessoas que, segundo ele fala nessas gravações, tem que ser alguém que a gente mata antes de fazer delação premiada. Da minha parte vai ser o Fred, que é um primo dele. Não é? Então, além disso, ele é acusado também de tramar contra a Operação Lava Jato, de obstrução de justiça, tem ficado calado muito tempo. Acho que ele assinou a confissão, por assim dizer, no momento em que ele divulgou aquele vídeo na internet, dizendo que pediu os 2 milhões para pagar os advogados da defesa dele, porque ele não fez dinheiro na carreira pública. Enfim, a irmã do Aécio Neves chegou a ser presa. E agora esse pedido da defesa na véspera do julgamento pela segunda turma é apenas e tão somente para ganhar tempo. Penso, enquanto leigo, completo e ignorante no assunto, a sua análise. Todo réu ele tem direito em ter acesso a qualquer tipo de investigação contra si, porque na Constituição Federal tem lá o direito de petição. Então eu tenho o direito de pedir informação sobre qualquer coisa que corra sobre
em relação ao meu nome. Por mais que seja sigiloso, entendeu? Não pode nenhuma autoridade dizer que, se a pessoa requer, vai prejudicar as investigações, porque quem está pedindo não é um estranho, é a parte. Agora, de qualquer forma, nós vemos aí, nesse caso, o Aécio totalmente enrolado, totalmente complicado, assim como o presidente da República. Aliás, independente de partidos políticos, nós sabemos que esse país ele foi baseado justamente numa política partidária que só traz prejuízo à sociedade. Nos países desenvolvidos, na Europa, porque quando por exemplo, os ministros do Supremo, quando eu vi eles falando lá que estava julgando com base, inclusive, em outros países, que em outros países pode se prender a pessoa logo tal, ali naquele caso, quando ele fala aquilo, ele está falando em relação à Constituição de outro país, que não é o caso. Lá em Portugal, na França e tal, não tem, por exemplo, o Instituto do habeas corpus preventivo, por exemplo, né? Lá nesses países não existe município, como no Brasil existe município, né? Lá nesses países você não tem algumas ações que aqui só no Brasil tem. Então, nosso país ele é praticamente atípico, é feito justamente para enganar, meu caro, para enganar a população. Muitas leis e isso confunde. Então, de qualquer forma, não resta dúvida que isso também atrofia e isso paralisa e suspende um andamento. Cabe os ministros analisar, ou no caso o relator analisar se defere ou não, porque o deferimento também faz parte também de todo o procedimento. Vamos em frente então com mais notícias e ainda para a sua análise, o segundo caso, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender hoje, segunda-feira, a possibilidade de executar pena de prisão após condenação em segunda instância e a redução do foro privilegiado para políticos e autoridades nas cortes superiores. Durante palestra num congresso na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela disse que tais medidas reforçam a autoridade dos juízes de primeira instância e dos tribunais de segunda instância. E disse o seguinte, aspas, nos acostumamos a um modelo em que a autoridade do juiz e do tribunal de segunda instância era muito fragilizada em um sistema de 4 instâncias. Ficava-se sempre aguardando a resposta de cortes superiores, fecha aspas. Ela fez esta afirmação em uma palestra formada por estudantes, a plateia estava formada por estudantes de direito. Esse sistema, continua ela, tem restabelecido que em qualquer país é muito importante. A autoridade do judiciário, desde a primeira instância, é um fator que tem sido compreendido pela população como relevante e acho que é muito essencial. Cada juiz precisa ter a autoridade da sua própria decisão garantida. Em 2016, a Procuradoria-Geral da República defendeu a possibilidade de prender um criminoso após a condenação em segunda instância, tese aprovada do Supremo Tribunal Federal por maioria, 6-5. No entanto, recentemente cresceu a pressão sobre a Corte para rever essa possibilidade. Defensores da opinião, após segunda instância, alegam que, de outro modo, réus com condições de pagar bons advogados podem arrastar o processo meses e até décadas. Do outro lado, quem é contra esse entendimento afirma que ela fere a Constituição e a presunção de inocência. O caso de maior repercussão recente de um réu preso após condenação em segunda instância é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não vamos nos ater a essa questão do Lula, vamos falar apenas friamente com relação ao entendimento do STF. A Raquel Dodge defende que essa autoridade seja mais plena, por assim dizer, do juiz de primeira e segunda instâncias, em função de não ter que ficar aguardando protelações até a última instância, que seria, ou que é, o Supremo Tribunal Federal. O próprio STF tem rasgado a Constituição com entendimentos que muito mais bagunçam, geram as chamadas jurisprudências e os entendimentos diferentes que parece, na maioria dos casos, aquele roteiro já predefinido justamente para favorecer alguns dos réus, uma vez que os ministros do STF são indicações e às vezes pressupõe-se ou dá margem às pessoas de entenderem da seguinte forma: bem, foram indicados, tem rabo preso, alguns. Não estamos afirmando absolutamente nada, mas todas as conjecturas são possíveis e são plausíveis diante da realidade. Então a pergunta é a seguinte: o que defende a Raquel Dodge, por um lado, é bom para não procrastinar tanto e haver a prescrição de muitos crimes pelos quais os réus são ou poderão ser acusados,
mas de outro, então, de que serve a Constituição de 88 se vira e mexe, o Supremo Tribunal Federal vem com entendimentos que vão de encontro à mesma, então seria necessário projeto de emenda constitucional. Então aí o Supremo Tribunal Federal está fazendo o papel que hoje cabe aos parlamentares. É óbvio também que deveria ser assim, magistrados deveriam elaborar e aprovar leis, e não o Congresso Nacional, que só legisla só pelos próprios interesses. Exatamente. Então, qual é a sua avaliação? A avaliação, como nós já falamos antes, aqui outras vezes, há, na verdade, um equívoco muito grande. O Ministério Público, sempre quando tem interesse em condenar alguém, ele fundamenta e ele busca, na verdade, a condenação, porque o Ministério Público ele tem sede de justiça. E essa sede de justiça muitas vezes leva a injustiças. E isso nós temos discutido, inclusive, quando estamos ou em sala de aula, ou muitas vezes até no tribunal de júri. Porque muitas vezes a busca pela essa justiça, você vai ali apregoar uma injustiça. Né? E a Raquel Doge, ela na verdade, há um equívoco por parte dela, e também do Supremo Tribunal Federal, já que foi por maioria, né, quando condenou o ex-presidente Lula, porque o artigo 5º, como nós já falamos anteriormente, ele está lá dizendo que só após o trânsito julgado. Portanto, aí há a presunção da inocência. No artigo 60, que tem que ser combinado, lá é uma cláusula pétrea. Se você não pode mudar. Se o próprio legislador não pode mudar, como é que o Supremo muda? Então isso há um equívoco muito grande, nós não podemos aceitar isso. Inclusive eu estou pensando seriamente em fazer uma consulta à Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia, porque eu estou vendo a OAB calada, quieta, e eu queria que ela se manifestasse quanto a isso. Eu acho que também não foi provocada. Eu estou pensando seriamente em fazer isso, em fazer um requerimento à OAB, com um parecer, para a OAB dizer o que é que ela acha. Eu tenho certeza que a OAB não vai dizer que está errado, porque a fundamentação, o artigo 5º, inciso 55, e também o artigo 60 deixa bem claro que não se pode mudar a Constituição. Então, há um equívoco muito grande. Quanto à questão, na primeira instância, a autoridade do judiciário já prevalecer, que nesse caso o termo não é esse, prevalece sim. O que aconteceu ali foi um recurso. E esse recurso vai passar por um crivo, ou seja, vai sair da cabeça de um único homem, que é pecador, que vai ao banheiro, que se casa, que tem família, enfim, que pode ser homossexual, que pode ser negro, que pode ser branco, que é um ser humano, que pode errar, que pode acertar. E vai justamente para a cabeça de 3 homens, no caso. Ou até de 11 homens, a depender. Um colegiado. Né? Ou 33 homens, a depender, no caso do STJ, no caso do Supremo Federal, no caso do Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo. Então, vai para uma série de outros homens sérios que vão fazer uma análise. Então, quando você começa a tirar a condição do ser humano de se defender, então você começa a criar um problema de certa forma, de prejuízo e muitas vezes um julgamento de exceção. Por quê? Porque também na primeira instância você tem as contaminações. Quais são as contaminações? Os costumes. Um juiz que muitas vezes está atrelado ali a determinados grupos políticos, ou determinado grupo, vamos supor, muito próximo de um advogado que tem uma banca. Então tem tudo isso. Um promotor de justiça que, em vez de analisar as coisas tecnicamente, ele está mais preocupado em observar o que é mais fácil. Isso eu estou colocando, não estou dizendo quem é essa autoridade. Eu estou falando por cima porque eu estou na área, trabalho na área e sei. E os colegas sabem o que eu estou falando. Então, assim, é necessário que haja um recurso. E para se mudar isso aí, é necessário que você tenha o quê? O trânsito julgado. Se você não tem o trânsito julgado, você derruba o artigo 5º, está lá da Constituição Federal, logo você cria um problema, certo? Em relação à questão dos recursos, é um outro ponto que eu discordo. Não são os recursos que trazem prejuízo aos processos. É a própria morosidade da justiça. Uma cidade como Alagoinhas, poucos advogados entram com recurso no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça. Poucos, porque a população ou não tem condição, ou é pobre, ou muitas vezes se convence ali mesmo, não tem condição de pagar. Isso é verdade. Mesmo assim, os processos demoram. Os recursos que tem lá, por exemplo, um embargo de declaração, é necessário. O nome do cara que foi condenado é João dos Santos, mas apareceu lá Pereira dos Santos. Gente, quem foi condenado? Então precisa que o advogado entre para corrigir isso aí.
que são erro material e muitas vezes até processual, que não muda a sentença. Então, na minha opinião, não são os recursos. Agora, o que nós precisamos acabar realmente é com esse foro privilegiado, porque você abarrota o Supremo Tribunal Federal, porque os processos do foro privilegiado, eles são originários do Supremo, ou seja, ele não começa aqui embaixo, ele já está lá em cima, então você atrofia outros processos, aí tudo bem. Agora, dizer que recursos você vai trazer prejuízo, em outros países, dos países da Europa, a lei é seca, dos Estados Unidos, vamos pegar logo os Estados Unidos, a lei é seca, o cara matou, roubou, você vai preso, você tem direito a um advogado e você vai discutir lá. Então lá vai ser aplicada a lei. Aqui no Brasil não, tem lei que diz assim, olha, a depender, você chega lá, você assina um termo circunstanciado, você vai embora. Olha, a depender, agora você leu no instante que uma prefeita vai pegar 6 meses. 4 anos não vai preso no Brasil. Nos Estados Unidos vai preso. Claro que você paga também, tem também casos que você paga uma multa e que você também sai imediatamente, mas você primeiro vai preso. Entendeu? Então, gente, é assim. Então, você quer mudar a lei, você quer mudar a situação, não adianta você aumentar. Eu tinha um professor que dizia isso na faculdade, há quase 20 anos atrás, quando eu estudei direito. Não adianta você aumentar a pena, não adianta você fazer presídio assim, não adianta nada disso. Você tem que melhorar o quê? A condição de vida do povo. Você dá educação à sociedade, você tem que tirar dinheiro de quem está ganhando muito dinheiro e você dividir. Você não pode, por exemplo, quase 5 mil reais que um juiz está recebendo para pagar aluguel de casa, né? De forma errônea, porque o próprio Congresso errou e o próprio Supremo. Esse dinheiro daria para pagar a quase 2 mil professores novos. O aparelhamento no salário, com salário de R$ 2.500. Dava para mais de 2 mil professores novos. Então você vê o quê? Você vê o salário de professor defasado, sem estímulo, o professor não pode fazer uma pós-graduação, não pode fazer nada, então você fica ali e aí você vai exigir e você quer acabar com a violência, com mais violência, criando. E agora, eu não estou aqui fazendo campanha, ainda aparece militares querendo, eu vou ser presidente porque eu vou com violência, com bala, com tiro. Gente, não é desse jeito que a gente resolve esse país, não. Eu estou falando de uma coisa e acabei entrando em outra, porque uma coisa puxa a outra. Então, gente, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que a questão de recursos, não são os recursos que atrofiam os processos no Brasil, essa questão de você prender o cidadão na segunda instância é inconstitucional, você tem que mudar. Logo, você tem que mudar. Falar nisso, eu fui convidado por alguns amigos e eu fui ouvir, né, Jacques Wagner, Lídice da Mata, Joseildo Ramos, Radiovaldo, Pedro Marcelino, Paulo César, enfim, mais outros, tinha mais uns 2 lá que agora eu não me recordo, quando eles estavam discutindo da questão, foi lá no campo do Ferroviário, aliás, na sede do Ferroviário, na sexta-feira. Foi um discurso sobre a democracia e Lula livre. Entendeu? Eu acho interessante isso, não é porque queremos que solte alguém ou que prenda alguém, não. Nós queremos a aplicação da lei. Eu sou legalista e eu acho que deve ser respeitado isso aí, tá? Então, eu acho que o Ministério Público tem que tomar cuidado, porque está levantando teses fora da Constituição e amanhã não pode cobrar nada da população. Vamos fazer a primeira parada para o intervalo comercial. Voltaremos em instantes com mais programa Opinião e, claro, com a sua participação através das redes sociais, já considerando as mensagens que você gentilmente nos envia. Continuem compartilhando a nossa live. Entre os destaques do próximo bloco, a pedido do Ministério Público, o juiz autoriza depoimentos de 42 testemunhas no processo em que amigos de Temer são réus. Agora são 6h35. Até já. Acompanhe a 93 FM. Facebook.com/Catuense Alagoinhas. Baixe nosso app 93 FM Alagoinhas. Disponível para iOS e Android. Oh, yes! O Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e região oferece vários serviços para os trabalhadores do comércio, como também a população em geral. Homologação da rescisão do contrato de trabalho, cálculo trabalhista, orientação trabalhista e social, cursos de formação em diversas áreas, inclusive de língua inglesa. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e região. Desafio maior. Vida com dignidade. Presidente Adrião Barbosa.
Em Alagoinhas, Criativa Comunicação Visual. Cartões de visita, panfletos, placa em PVC, banners, faixas, adesivos, desenvolvimento de website, administração de fanpage e tudo mais que sua empresa precisa para crescer com segurança e criatividade. Criativa Comunicação Visual. Solicite o seu orçamento agora mesmo. WhatsApp 759-8111-5644. Criativa Comunicação Visual. Rua 24 de Maio, 255, Centro, em Alagoinhas, no prédio da Rádio 93 FM. Criativa Comunicação Visual, criando por você. Educação é coisa séria. Por que escolher a escola Gente Miúda? Viu só? A resposta está num projeto pedagógico de qualidade, ensino dinâmico e resultados voltados para os princípios éticos dos seus filhos. Escola Gente Miúda. Matrículas abertas. Ligue 75-3422-3700 ou 3422-2923. Escola Gente Miúda. Crescendo junto com você. Vem crescer também! Marconi William. Estamos de volta com a edição de hoje do programa Opinião, o seu jornal no rádio e o resumo das principais notícias do dia. São 6h37. Em nossa live, as pessoas participando: Edson Gomes, boa noite. Luciano Santana, boa noite a todos, assistindo aqui em Guarulhos, São Paulo. Tem que acabar o foro privilegiado, não aguentamos mais bandidos governando o nosso país. É bandido julgando bandido, mas como diz o Marconi, parece que está tudo muito bem para o povo. Assiste tudo passivamente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e dizendo isso mesmo, da minha indignação. As pessoas aceitam passivamente tudo e essa falta de educação quando o Estado se omite e que deixa para o povo a péssima ou quase nenhuma distribuição de renda, quando deixa o povo sem acesso à educação, consequentemente sem acesso a uma colocação no mercado de trabalho cada vez mais exigente, mais profissional, quando deixam as pessoas sendo alienadas pelo que se deixa à vontade nas programações de TV aberta, de emissoras de rádio. Claro, toda regra tem exceção e nós aqui, graças a Deus, fazemos parte da exceção, em função do conteúdo disponibilizado para o ouvinte, internauta. Quando o Estado permite e investe na alienação total, as pessoas ficam assim, as preocupações são coisas supérfluas, as preocupações são aqui, tomando como base aqui a nossa realidade, a maior preocupação é: vai ter ou não vai ter micareta? Quem serão as atrações do São João? Mas, por exemplo, o Val Andrade trouxe aí mais uma placa da Prefeitura com relação a Praça Rui Barbosa. Não tem informação, é lei, você tem que colocar ali cronograma de obra, principalmente o custo, não tem. Então as pessoas estão um pouco se lixando, não estão nem aí. Informações sem informações. Exatamente. E aí é a indústria da alienação. Por que isso? Porque cada vez mais as pessoas vão se preocupando com coisas que não têm a menor importância, vão deixando de lado o que de fato tem importância. Outra tática do Congresso Nacional é, quando se fala em campanhas eleitorais, só focar em quem vai chefiar o executivo, seja ele municipal, estadual ou federal. E estrategicamente as pessoas não discutem o legislativo, que é o poder mais importante e mais influente deste país. Então deixa-os soltinhos, livres e leves. Então as pessoas não conseguem compreender a necessidade, e aí tem muitos que dizem assim: não, nas eleições nós vamos dar o troco. Gente, hoje um amigo me disse, sabe o que seria importante? No dia das eleições ninguém ir votar, ficar em casa. Não é assim. Tudo que eles querem é que as pessoas, que o índice de abstenção seja alto. O que eles vão dizer? Já falei isso várias vezes aqui. Olha, o povo não quer votar, então façamos a vontade do povo, voltemos à eleição indireta, a gente se resolve por aqui, o povo não está a fim de votar. Então é a maior cilada você não ir votar, ou votar em branco, ou anular o seu voto. É a maior cilada. E olhe que quem está dizendo isso é uma pessoa que não vota em ninguém, que sou eu. Mas eu entendo que a ferramenta mais importante é o voto, só que não é só em eleição que você tem que pressionar o político em exercício de mandato, é diuturnamente, cobrando os seus direitos, porque você já cumpre os seus deveres. Então, mais mensagens aqui em nossa live. O Júnior Catiane diz o seguinte: já compartilhei, muito obrigado, amigo. Jaci Santos, boa noite a todos. Já se tem previsão de quando iniciará as obras no posto médico de Narandiba, que foi anunciado pelo prefeito? Se vocês puderem e tiverem alguma novidade, agradeço. Grande abraço de Alagoinhas a Jaci Santos. Olha,
E não é um privilégio do atual prefeito. O ex-prefeito é especialista em contar mentiras, em prometer o que nunca vai cumprir. Isso é fato, nós temos as gravações aí, inclusive temos do atual. Então, só voltando ao tema, Praça Rui Barbosa, como todas as outras obras dessa cidade, tem uma placa que não diz absolutamente nada. Então, nem tem como a gente dizer alguma coisa, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação, pela sua intervenção, mas infelizmente, ainda que eles tivessem dado alguma informação, a gente não tem como crer. Sobre de Narandiba, não é isso? Exato. Isso aí foi parte da emenda da vereadora Raimunda Florencio, que ela destinou toda a emenda dela. E até agora, nada. A não ser a parte que era do ônibus da saúde, que também não saiu até agora. Falaram que o ônibus não podia, que ia colocar uma van, e aí nenhuma Kombi, conversou. Na verdade, não botaram nenhum Fusca para a saúde, quanto mais... E olha que o prefeito é médico. Isso, eu agradeço a incompetência dos vereadores de Alagoinhas, que falam e não dizem nada. A intenção é justamente essa. Quero mandar um abraço aqui para o professor Toninho, né? Toninho, grande amigo Toninho, precisamos conversar, Toninho, irmão, de outra querida nossa, Ana Costa. O professor Toninho tem que vir nesta bancada. Inclusive, e não vir esporadicamente, não. A gente precisa de pessoas como você aqui, exatamente. Toninho. Inclusive, eu quero falar para Toninho aqui, que também para Ana Costa, que eu estava um dia desse, num churrasco na casa de uns amigos, onde uma aluna estava tecendo grandes comentários. Ana Costa disse que ela está fazendo um bom trabalho na Unirb, e é isso que nós queremos, que realmente a Unirb cresça. Eu quero também mandar um abraço para Farias, que não perde o programa. E rimando com Farias, o Elias Correria. Elias, e também Josevan, contador Josevan, contador. Um abraço, Josevan, para você também. Enfim. Rodrigo Souza, boa noite. Cristiano Gonzaga, além de Ailma Lima, Eliane Silva, Cláudio Silva, Floriano Santos, Bruno Bernardes, quem mais aqui? O Patrick Azevedo. Boa noite, aqui é o cantor e compositor Patrick Azevedo, de Belém do Pará. E estou ligado na programação diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Visitem o canal, e ele deixa o canal aqui no YouTube. O Patrick Azevedo, e deixa aqui a obra dele. Muito obrigado também deixou o link aqui. Muito obrigado pela sua intervenção. Não, ele é paraense, está falando de Florianópolis, Santa Catarina. Ligado na gente aqui. Que legal. Luciano Santana conclui dizendo o seguinte: claro que a educação é importante para mudar uma nação, porém precisamos de leis duras, sem mimimi, pois se você sabe que se cometer um crime você vai para a cadeia, com certeza você teria medo. Ana Selma está acompanhando, Maurício Batista também, Raimundo Salles, gosto quando alguém fala de maneira imparcial, quando espera que a justiça seja feita. Parabéns, Bispo Val Andrade. Júlia Silva está acompanhando, diz uma ótima noite a todos. Maria José, boa noite, 93 FM. Jackson Scravella, Angélica Souza, Maria José, Vera Guimarães, é isso que sempre falo. Me decepcionei com o prefeito sendo médico, deixando a desejar na saúde. Mas o prefeito entende isso de forma ignorante, entende isso como perseguição. Aliás, tem gente que coloca na cabeça dele que a rádio é contra o prefeito. Prefeito, você sabe muito bem disso. Não temos nem necessidade de ser contra A ou B, até porque não é nosso papel. Você sabe que queremos ver uma Alagoinhas bem governada, não só Alagoinhas, todas as cidades brasileiras. E se fala muito aqui na prefeitura, independe de quem seja o prefeito, Joaquim Neto, independe. Fosse quem fosse, estaríamos cobrando. Eu tenho certeza que você sabe disso, que nós não temos nada contra você, nem sua administração. O que nós criticamos são fatos errados, são ações erradas ou falta de ações, não só na sua gestão, como na gestão de qualquer outra cidade. Se as informações chegarem para nós e nós enviarmos aqui a nossa reportagem e a reportagem verificar que são fatos e não boatos. Infelizmente, Marconi, as pessoas entendem que amizade ou ser amigo é aquele que dá tapinha nas costas e deixa você ir pro buraco, porque eu vi isso com o ex-deputado que foi para a cadeia aqui da região, todo mundo sabe disso, os tapinha nas costas. Que era bajulado o tempo inteiro, mas na hora que o bicho pegou, todo mundo abandonou. Queria. Hoje em dia o prefeito vai discursar e diz que o deputado da cidade tem mais valor dentro do município e tem mais ações feitas na região do que o próprio governo do estado. Parece uma piada uma coisa dessa. Eu ouvi isso na última sexta-feira na inauguração do Correio de Alagoinhas, uma obra que é do governo federal, uma coisa que o alagoinhense vem sofrendo, porque o Correio, as entregas de cartas
de cartas. Minha esposa teve o cartão quebrado, porque aí depois a data do cartão veio errada, veio com a data vencida, e precisou solicitar 3 vezes para chegar agora, depois da reinauguração, conseguiu encontrar, depois de fazer 2 pedidos do próprio correio, e chegando lá, um mau atendimento, uma coisa certa, mas eu espero que agora, com a agência agora aberta no centro da cidade, o trabalho seja mais eficiente, como disse a supervisora Negrão, que esteve conosco, deu uma entrevista para a gente na última sexta-feira, inclusive essa entrevista aí guardada, nós vamos estar passando aqui para a programação também. Ok, só finalizando essa discussão a respeito do que o prefeito entende ou do que colocam para ele, você vai se dar mal, você e qualquer gestor que apostar que a imprensa séria da cidade tem algo contra você. Não tem. Se você usasse, prefeito, você e quaisquer outros prefeitos de quaisquer outras cidades, de qualquer localidade do país, se ouvir a imprensa séria, que nós aqui não estamos lhe pedindo publicidade, nós não estamos, nem a você nem a ninguém, não estamos lhe pedindo que esteja aqui, não estamos lhe pedindo nenhum favor, mas se ouvir a imprensa séria discutir, você cai nos braços do povo, porque o que nós buscamos é só o entendimento, é só estabelecer o diálogo entre os poderes públicos e a sociedade civil organizada. É tudo que a gente quer, mas ninguém está aqui para obrigá-lo, prefeito, nem a você nem a ninguém a escutar a rádio, muito menos a adotar ou calçar as sandálias da humildade e dizer, olha, não, realmente é interessante isso aí que está sendo abordado, vamos estudar pelo menos, vamos fechar uma parceria, administração e imprensa séria, sociedade civil organizada, para o bem da cidade, e até do ponto de vista do seu interesse pessoal em sendo um político, dizer assim, olha, eu pretendo permanecer nativo há muitos anos, eu vou governar bem, não é? O povo vai ficar bem, eu também vou ficar bem, do ponto de vista eleitoral, por assim dizer. Então você e qualquer outro, o que a gente defende é esse diálogo. E o agente público que não tolera ou não admite a crítica séria, fundamentada, ele está fadado ao fracasso. Então aproveite muito bem o seu mandato. Você e qualquer outro prefeito que entre em rota de colisão ou queira colocar a sua gestão em rota de colisão com a imprensa séria, porque isso nunca deu certo, nem vai dar certo em canto nenhum. Nós queremos somente o entendimento e que o povo saia ganhando, só isso. E só essa última colocação, Marconi, olha só, o seguinte, hoje, a gente está criticando por causa das ações. Ou falta das ações. O que no futuro pode se tornar o quê? Devido à denúncia, devido a tudo que for colocado, nós vamos estar aqui divulgando, quem sabe também, as prisões, quem sabe as falcatruas que foram feitas, mostradas e apuradas, como está acontecendo hoje em muitos pontos políticos do nosso Brasil que a gente está vendo. Então, para se evitar um mal maior, eu aprendi que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu acho que Joaquim não quer o bem para Alagoinhas, é uma opinião minha. Porque já começa por aí. Como é que ele ganha uma eleição em Alagoinhas com apoio da população da cidade e ele traz um candidato a deputado que eu não tenho nada contra, nem conheci aí do dia a dia da política, né, para ser o candidato a deputado dele. Quer dizer, o povo de Alagoinhas não gosta disso. Nós temos uma sociedade politizada. Alagoinhas é a cidade mais politizada da região, né? Se você pegar em cada 10 pessoas, eu não sei se eu posso fazer isso porque eu não tenho essa estatística, mas exemplo, 10 pessoas, 7, 8 pessoas vieram de outras cidades para cá, vieram de Acajutiba morar aqui, como meu pai e minha mãe, que vieram de Aporá, enfim, de 7 dias. A população se deslocaram, a mais antiga, para a cidade de Alagoinhas. E aqui construíram família, e o povo é da cidade, então a gente sempre pensa em ter um governo nosso, e não pessoas estranhas. Então, ou pelo menos que essas pessoas que vêm de fora sejam competentes. Sim, mas aí uma falta de respeito para com a sociedade nossa. Nós temos um polo de formação de professores, nós temos um polo de profissionais, nós temos vários... Alagoinhas tem todas as condições de mudar eu pego, o cenário. Onde é que um dia... Estou dando um exemplo. Eu vou ser prefeito, um exemplo dessa cidade, que eu não sei, Deus é que sabe, eu não estou aqui fazendo campanha de nada, eu não sei de nada. E aí, eu sou prefeito da cidade e eu preciso trazer médico para a cidade de Alagoinhas. Agora mesmo ele colocou. O doutor Moacir é um rapaz muito sério, conheço a família e tal,
tem bom propósito, não sei da sua competência como secretário, né? Enfim, o secretário de Educação, agora, ele trouxe um monte de gente, agora o candidato a deputado dele é de fora. Meu voto... Silvio, a gente diz o seguinte, vamos deixar aqui como mensagem, tudo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar sementes de goiaba e querer colher laranja. Não vai acontecer. Então, minha avó dizia, quem boa cama faz, nela se deita. Mensagens em nosso WhatsApp. Rafael, boa noite, galera do Opinião. Olha, aqui em Crisópolis, os vereadores não fiscalizam nada. Antes, fazem tudo para agradar o prefeito. Esses políticos de hoje, de 100, 99,9 já se envolveu em corrupção. É o Rafael quem diz isso. A Djanira já diz aqui, boa noite, amigos. Por isso que a audiência é grande. Só a verdade. Deus nos abençoe. Amém. Ivonete dá o seu recado que está acompanhando. O Mazo também diz o seguinte, boa noite, tô ligadão também na 93 FM. Boa noite, Deus abençoe a todos. Vocês sabem informar sobre um desabamento na construção do chá? Agora à noite? Não tenho essa informação. Enviaram para mim nesse instante. Um desabamento que houve aqui? Houve um muro. Houve o desabamento de um muro ali próximo à autoescola Baliza. Uma vítima fatal. Oh, meu Deus. Que é morador do Miguel Velho, por prenome, o primeiro dado que eu recebi foi Emanuel. Segundo informações, ele era um segurança, segundo as informações que eu recebi. Já foi removido o corpo para o IML e o outro é um conhecido como Rasta, que está no Hospital Regional Dantas Bião. Lamentavelmente. Então essas são as informações do momento sobre o muro que desabou ali naquela construção na esquina junto à autoescola Baliza. Dada a informação e lamentamos mais uma vez as vítimas, principalmente a vítima fatal. Me parece que apareceu um candidato que preste, Joaquim Barbosa, é o que diz aqui o outro ouvinte. Mais mensagens, olá, boa noite também, quem mais aqui? Boa noite e a todos da 93 FM, eu estou na escuta, é o João do quilômetro 8 em Inhambupe. Boa noite, o fórum, o foro privilegiado só vai acabar quando a justiça não mais aceitar esta farsa. Boa noite a todos da 93 FM, comente aí sobre o vídeo, grato é o J. Francisco, vai ficar para amanhã, meu caro, eu peço que você nos reenvie essa mensagem amanhã em função do tempo, eu teria que acessar aqui o seu link para ver qual é o vídeo. Boa noite, não se identificou, tem mais pessoas aqui mandando, tem mensagem em áudio, e que bom que as pessoas têm participado cada vez mais. Voltando à nossa live, por favor, compartilhe, é preciso que esse programa seja visto em todos os locais possíveis e imagináveis. Através da internet, você sabe que chegamos a qualquer lugar no mundo e até fora dele. Portanto, não deixem de participar. Precisamos que você compartilhe. E até tão importante quanto compartilhar é você deixar a sua opinião a respeito dos assuntos debatidos aqui. Vamos às últimas notícias. E aí, Silvio, mais uma para sua análise curta em função do tempo. Você vai ter 1 minuto e meio. Juiz da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Marcos Vinícius Reis, autorizou os depoimentos de 42 pessoas no processo em que amigos de Temer se tornaram réus acusados de integrar uma organização criminosa. O juiz atendeu ao pedido do Ministério Público Federal no Distrito Federal. Do total de 42 testemunhas, a maioria é de delatores. 36 são colaboradores da Lava Jato, que serão ouvidos no processo do chamado quadrilhão do MDB. Entre os réus dessa ação penal estão os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, além dos amigos de Temer, o João Batista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, e o advogado José Yunes, ex-assessor de Temer, além do deputado e ex-assessor da presidência, o Rodrigo Rocha Loures. Entre as testemunhas a serem ouvidas do processo estão o ex-ministro Antônio Palocci, o empresário Marcelo Odebrecht, do grupo Odebrecht, Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, o ex-diretor da Petrobras, Destor Cerveró, o operador Fernando Baiano e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, além do ex-senador Delcídio do Amaral. O Ministério Público diz que Yunes e Lima serviam de emissários e arrecadadores de propina para o partido e para Temer. De acordo com o Ministério Público Federal, a suspeita de que Loures fosse emissário de Temer na Caixa Econômica Federal em um suposto esquema de desvios. Todos negam as acusações. O Ministério Público pediu as prisões dos investigados sob o argumento de que havia risco de cometerem crimes, mas o juiz Marcos Vinícius Reis negou o pedido. Os amigos de Temer, Yunes e Lima, além de Loures, foram presos em outras investigações. Yunes e Lima cumpriram prisão temporária na Operação Scala, no início do mês, que investiga os empresários do setor de portos e as relações deles com os amigos de Temer, em troca de supostos benefícios. A pedido da Procuradoria-Geral da República, na pessoa da Raquel Dodge, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, os soltou antes do fim do prazo inicial da prisão temporária. Loures foi preso a partir da delação da JBS em junho do ano passado por causa da mala com R$500 mil que teria recebido de Ricardo Saldo.
delator e ex-diretor do Grupo JF. Mesmo em menos de um mês depois, ele conseguiu liberdade com restrições por decisão do ministro Edson Fachin do STF. Comente em 1 minuto e meio. É a primeira vez que eu vejo, na verdade, após a decretação da prisão temporária, antes dos 5 dias, as pessoas serem soltas. Então é complicado esse judiciário brasileiro, não é? Agora, eu sou contra, literalmente contra a delação premiada. Essa delação já existia, entendeu? Há muito tempo, não é? Se não me engano, desde 1992 já existia a delação premiada, só que não era, na verdade, não era utilizado pelo direito brasileiro, mas aí depois que o Supremo Tribunal Federal confirmou a necessidade para apurações de alguns crimes, de bandos de quadrilha, aí realmente começou o Ministério Público se utilizar disso aí. Eu sou contra, só no Brasil acredito que tenha essa forma de investigação, porque você bota o bandido para falar de outro. E aí, qual é a garantia que eu tenho que ali existe uma verdade? Então, eu como promotor de justiça, eu até faria isso, por questão mesmo da lógica jurídica que tem que fazer. Mas muito pouco eu me utilizar para pedir a prisão de alguém somente nisso aí. Olha, mais pessoas aqui acompanhando o programa em nossa live. O ouvinte aqui diz o seguinte, o Adezé Vitorino, boa noite, estou em Santana de Mangueira, Paraíba, muito obrigado. Guilherme Coelho, boa noite. O Luciano diz o seguinte, você sabe por que Joaquim Neto não está nem aí para a opinião da população? Ele sabe que tem muita gente que vota em troca de qualquer coisa e depois chora por 4 anos. Celestino Nunes diz o seguinte, vocês poderiam informar o motivo da paralisação na cervejaria Heineken? Segundo consta, é aquela coisa de supostamente a empresa não querer ninguém da cidade. E a discussão vai ficar para outro dia. Branquinho do Arrocha Santos, estou em Macaé, Rio de Janeiro, muito obrigado a todos. Diga, produtor, alguma coisa? Não. Tá certo, então vamos nos encaminhando aqui para o final da edição de hoje. Resta-nos o Giro Regional. Antes do Giro Regional, Gilberto Nunes também está acompanhando o programa. Muito obrigado. Olha, a Justiça Federal condenou a ex-prefeita de Conceição do Jacuípe, Tânia Marli Ribeiro Yoshida, a 6 meses de reclusão. A ex-gestora foi condenada pelo crime de responsabilidade ou por crime de responsabilidade. A sentença está publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial. Tânia Yoshida foi denunciada pelo Ministério Público Federal por ter utilizado o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em finalidade não comprovada. O Ministério Público Federal ressalta que o valor de R$ 119.669,14 deveria ser destinado à construção de uma creche no ano de 2012, o que não ocorreu. A ex-prefeita teria transferido a quantia de R$ 118 mil para outra conta bancária do município, utilizando em outro local. Durante a instrução do processo, a ex-prefeita Tânia Yoshida negou a prática de atos descritos pelo Ministério Público Federal, além de afirmar que a simples transferência de valores entre contas do ente público não comprovam desvios. Bom, doutor Silvio Pereira, até amanhã, boa noite. Boa noite. Paulo Andrade, boa noite. Boa noite. A você que nos acompanhou, muito obrigado. A live termina aqui, mas o vídeo permanece. Continue compartilhando e comentando. Voltaremos ativa amanhã, com a permissão de Deus, em mais uma edição do programa Opinião. Vem aí a Voz do Brasil. A todos, uma excelente noite. Opinião. De garantia para órtese ou prótese. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Caixa Econômica Federal melhora condições para a compra da casa própria. Márcia Fernandes. Agora, os juros dos empréstimos ficaram mais baixos e o comprador vai poder pegar um financiamento maior. E mais 160 municípios foram selecionados para o cartão Reforma. Raquel Mariano. As prefeituras dos municípios já selecionados devem fazer o cadastro das pessoas que devem receber o benefício. 31 mil famílias devem ser beneficiadas. Aumenta a fiscalização para combate a roubo de carros em todo o país. Polícia Rodoviária Federal multiplica o número de radares que vão identificar esses veículos. Também aumenta cerco no combate a fraudes em benefícios do governo. João Pedro Neto. A fiscalização de benefícios concedidos pelo governo, como o Auxílio Doença, Bolsa Família e o BPC, já gerou